Amados do Senhor, amada igreja, estamos gratos a Deus por mais essa oportunidade, muito feliz por estar aqui com você e poder trazer mais uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Que Deus esteja protegendo sempre, em tempo integral, queridos, aqui na minha casa, minha família, e aí onde você estiver, no teu lar, na tua casa, na empresa onde você está trabalhando. De repente você tirou um minutinho para dar uma olhada, para assistir, a essa pregação, a este vídeo, mas que Deus possa ricamente abençoar onde você está neste momento. Que a palavra aqui seja abençoadora para a tua vida espiritual em Deus, para a tua família. Então sinta-se à vontade em estar conosco, em nos acompanhar. Encontre aqui palavra abençoadora para o nosso coração. Amém? Fique à vontade. A você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Mas se inscreva apenas se você vai nos acompanhar. Porque na verdade, queridos, quando nós viemos aqui é para levar a palavra do Papai Santo, do Papai do céu, que nos enche e que nos traz aqui. Então, muito mais, queridos, do que números, é saber que você está nos acompanhando. Então, se você vai tirar esse tempinho de estar conosco, se inscreva sim. Fique conosco, nos acompanhe. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, tua família, teu trabalho, tua vida emocional, psicológica, espiritual. E vamos orar para a gente receber a palavra. Amém? Papai Santo, estamos aqui, Senhor, na dependência do Teu Santo Espírito, certo, Pai, de que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, que esta palavra, Deus, ela vem nos alimentar espiritualmente, de forma que nós venhamos sair cheios do Teu Santo Espírito. Senhor, fala conosco, usa aqui, Senhor, a minha vida, usa, Senhor, e que a Tua palavra, Deus, ela vai impactar a vida daqueles que estão lá do outro lado, Papai. Abençoa, guarda, proteja cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, o Senhor colocou uma palavra no nosso coração e a gente está continuando ainda no terceiro dia da criação, em que nós falamos da erva, da árvore, e o Senhor tem entoado no nosso coração, confrontando os frutos, sabedoria versus insensatez. Você conhece alguém que tem uma sabedoria, que você percebe que não é a sabedoria dela, mas que vem do alto, que vem do céu? Você conhece alguém também que em algum momento já foi insensato? Porque nós somos sim cheios de falhas, cheios de defeito. E a gente vê que insensatez é agir fora da razão, sem bom senso. E por mais que nós queremos acertar sempre, até nós mesmos, nós passamos por alguns momentos de insensatez, infelizmente. Mas a gente vai ver que essa palavra é uma palavra que não agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor que nós venhamos ser sábios e que nós tenhamos a sabedoria que vem do alto, que vem do céu ao nosso coração, e que nós estejamos livres da insensatez, porque ela não produz bons frutos nas nossas vidas. Olha o que diz aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 13 a 14. Melhor é
o rapaz pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais se aconselhar. Porque um pode sair do cárcere para reinar, enquanto outro que nasceu no trono pode tornar-se pobre. Queridos, o Senhor tocou essa palavra no nosso coração e Ele nos levou lá no capítulo 37 de Gênesis, que vai falar sobre um rapaz que se chama José. José, sim, eu acho que você já ouviu falar que foi vendido para o Egito. Mas José, ele não nasceu pobre, digamos, economicamente, queridos. José era filho de Jacó com Raquel e eles eram muito bem estabelecidos em Canaã, onde eles habitavam. Tudo ali deles, economicamente, financeiras, na terra, prosperava. Nós podemos perceber que nesse contexto inicial, em que José é filho de Jacó e está vivendo com o pai, ele tem uma vida abastada. E agora, queridos, José, que é filho de Jacó com Raquel, é neto de Isaac e bisneto do pai da fé, Abraão. Esse menino tem uma família linda. Mas José também teve irmãos. José compõe ali uma família de 12 irmãos homens e tinha uma irmã chamada Diná. José era muito amado por seu pai Jacó. Do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, Moisés tanto chamava Jacó pelo próprio nome de Jacó, quanto chamava também Jacó de Israel. Por quê, queridos? Porque Deus trocou o nome de Jacó para Israel. E a gente consegue ver que dentro desses 13 capítulos de Gênesis, de 37 a 50, Moisés ora chama Jacó pelo próprio nome dele, ora chama Jacó de Israel. Agora vamos lá falar de José. José era um menino muito amado, eu acredito, né, que era o primeiro filho da Raquel, da mulher que Jacó amava. Esse primeiro filho com Raquel foi, na verdade, um dos últimos filhos, porque Jacó chamou de filho de sua velhice. Jacó amava mais José do que os outros filhos. Jacó fez uma bela túnica colorida, deu essa túnica para José. E José, eu acredito que José era aquele menino amado, inocente no meio dos irmãos, talvez não pensava mal em relação aos irmãos, né? Ou pensava que os irmãos tinham o mesmo sentimento que eles. E aí Deus dá 2 sonhos para José e tudo começa ali. Nesses 2 sonhos, José chama os irmãos e conta a eles que ele estava no campo, eles estavam atando molhos e que o molho deles subia e ficava de pé e 11 molhos se inclinavam. E indignado com José, invejando a José por causa desse sonho. E eles retrucavam: acaso nós haveríamos de te servir? Aí não para por aí. José teve outro sonho. José sonha agora que ele viu o sol, a lua, queridos, e 11 estrelas se inclinando diante dele. Vai José e conta esse sonho para os irmãos novamente e para o pai, queridos. Nós temos que ter cuidado para quem nós contamos os nossos sonhos.
E eu acredito que por mais que José não tenha contado por grandeza, eu acredito que mais por inocência, era um menino de 17 anos, um rapaz, os irmãos dele não viram isso com os bons olhos. Agora o que acontece? Jacó manda os filhos apacentam as ovelhas, apacenta o gado lá em Siquém. E José está agora com o pai Jacó, e o Jacó fala para ele: José, seus irmãos não estão lá apacentando? Vá atrás dele, menino. Vai lá, fica sabendo como é que estão os rebanhos, fica sabendo como é que eles estão e traz de volta para mim a notícia. Não era algo agradável de se fazer. Mas José, muito obediente ao pai, na hora ele disse assim: eis-me aqui. E foi José. José agora vista de longe os irmãos também vejam José de longe. E os irmãos de José agora, queridos, irmãos de sangue, queridos, todos eles, filho de um mesmo pai. Entre eles, enquanto José estava longe, eles começaram a maquinar a respeito de José, o que eles fariam com José quando José chegasse ali perto. Eles chegaram a falar até em matar José. E o irmão mais velho de José, chamado Rúben, ele intercedeu por José e disse: não vamos matar ele, vamos jogar ele na cova, assim a gente vai se livrar dele. Mas na verdade, Rúben, o irmão mais velho de José, ele queria apartar a ira dos irmãos dele de sobre José. E José agora chega diante deles, ele já tinha maquinado, já tinha pensado o que fazer com José. E aí pegaram José e jogaram José dentro de uma cova, ficando com parte da roupa do José, com a túnica. Depois mentiram ao pai Jacó sobre José, dizendo que José tinha sido comido por um animal. Foi só uma coisa grotesca, uma coisa feia. Mas aconteceu, é um relato bíblico e foi verdadeiro e real na vida de José. José ele é encontrado pelos ismaelitas, midianitas. E os midianitas agora, eles compram José dos irmãos dele por 20 moedas de prata. E esses mesmos midianitas, eles vão vender, vão para Egito. E eles vão vender José para Potifar, que é eunuco de Faraó e capitão da guarda. Potifar compra José, José trabalha para Potifar durante, queridos, 11 anos. A Bíblia vai dizer que José, ele tinha um bom porte e era de boa aparência. Eu acredito que José era um homem assim, muito bonito. E servindo a Potifar na casa dele, José tomou conta de todos os negócios de Potifar, tanto na casa de Potifar quanto no campo. E tudo ali o Senhor prosperava na mão de José para abençoar o Senhor dele também. Só que esse Senhor de José, ele tinha uma esposa. E queridos, eu acredito que José já tinha aí cerca de 28 anos quando ela olhou para José e agora ela quer se deitar com José, quer agarrá-lo à força, e José a rejeita. José foge dela, deixando uma parte da veste dele na mão dela. E agora a mulher de Potifar mente, fala tudo o contrário, dizendo que foi José que tentou contra ela. E ela gritou e tal. José é mandado para o cárcere por Potifar. E quando José chega no cárcere, querido, quando você é abençoado por Deus, você pode estar lá na casa do Potifar, você pode estar lá dentro da prisão, no cárcere. Você é abençoado mesmo. E Deus abençoou ali, prosperando também no cárcere, a vida de José.
a ponto do carcereiro mor entregar tudo novamente nas mãos de José. José, você cuida, toma conta dos prisioneiros, toma conta de todos, dos negócios, do cárcere. E tudo ali o Senhor prosperou, queridos. José passou 2 anos no cárcere. E ao final deles, havia passado ali no cárcere o copeiro e o padeiro de Faraó, que ficaram também nos cuidados de José. O que José faz agora? José revela, interpreta os sonhos que eles tiveram. O copeiro ia voltar para Faraó, entregar o copo de vinho na mão de Faraó, e o padeiro seria morto. Isso com 3 dias aconteceu. O copeiro foi trabalhar de volta com Faraó e o padeiro morreu. Teve a sua morte decretada pelo Faraó. E agora, diante de Faraó, o copeiro, ele esqueceu de José, não falou nada sobre José. Mas o copeiro soube que o Faraó havia tido sonhos. E José, para interpretar sonhos, ele é ótimo, né? Para isso ele nasceu, tem um dom de interpretação. E, queridos, agora o copeiro sabe que Faraó teve um sonho. Faraó manda chamar a José lá do cárcere. José vai lá, toma seu banho, se apronta todo e fica diante de Faraó, o grande Faraó do Egito, queridos. Eu fico olhando, queridos, que Faraó, né, o maior ali, dentre o Egito, a gente consegue ver neste Faraó, é tudo uma questão de Deus na sua vida e na minha. Porque a gente tem uma noção de Faraó, de pessoas más, né, de pessoas destruidoras, sanguinárias, etc e tal, que não sabem ouvir, que não querem conselho. E esse Faraó diante de José, ele é diferente. O que ele faz? Eu tive um sonho. Nenhum vidente, ninguém conseguiu desvendar os sonhos que eu tive, né? E aí ele manda chamar José lá do cárcere. José vem conversar com o Faraó. E Faraó vai contar o seu sonho a José. Neste momento, queridos, José interpreta os sonhos. Os sonhos de Faraó foram 2. Ele sonhou primeiramente que tinha 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Depois ele sonhou novamente com 7 boas espigas de milho e 7 queimadas. E ele não sabia o que isso significava. E José disse que seriam 7 anos de prosperidade da terra e 7 anos de seca, de céu cerrado, de não dar nada à terra, de fome em toda a terra. E revelando, interpretando o sonho de José para Faraó, José agora, queridos, é levantado governador ali, mediante o Faraó. E ele disse, nossa, tão bonito, queridas, acima de você só eu, né, o Faraó do Egito. Então todas as coisas relacionadas à plantação, à terra, à colheita, Faraó deixou nas mãos de José. Ô menino abençoado, queridos, quer ser abençoado, quer andar, quer caminhar tendo a graça dos homens sobre a terra, queridos, anda com Deus. A gente vê que José, esse menino, que ele tinha tudo com o pai Jacó, quando estava do lado do pai Jacó, agora esse menino jogado no poço, vendido, como se fosse um objeto. José tem coração. José foi parar na casa de Potifar, lindamente ali no final dos 11 anos que ele viveu ali, queridos. E ao final dele sendo jogado, né, numa prisão por mentira. Todo o tempo José é inocente, mas onde José colocava seu pé ele prosperava. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Eu quero ter essa fé desse menino.
Eu quero ter esse coração contrito, eu quero sentir Deus na minha vida de forma abençoadora. Quem não quer? É fácil, Rosângela? É só buscar, queridos. É só buscar. A gente consegue ver que José teve bons frutos. A sabedoria do alto do céu que estava sobre esse menino. Ele era obediente. Ele era bom administrador. Ele tinha isso como um dom na vida dele. Deus deu a ele um dom espiritual de interpretação de sonhos. Tudo que estava na mão de José prosperava, porque Deus estava sempre com José, queridos. Nesses 13 capítulos, é tão bonito porque tanto José quanto os irmãos de Jacó, eles fazem menção de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E nesses 13 capítulos, queridos, são cerca de 25 vezes que é mencionado o nome de Deus, o nosso Deus, o Senhor, 25 vezes. E agora, chega o momento de seca, e quem é que José, o governador do Egito, recebe? Os irmãos. Mas estava faltando um irmão, querido. Eram 11 irmãos dele. Foram 10 a mando de Jacó de Canaã para o Egito comprar mantimento. E José ali usa de estratégia agora para poder alcançar e ver o irmão Benjamim, que também era filho de Raquel com Jacó, de seus pais. E usa de estratégia para que eles pudessem também trazer a Benjamim, para que José o visse. E, gente, neste momento em que José põe os olhos nos irmãos dele, ele fica todo assim, se resguardando, como se não tivesse acontecido nada, guardando todo o sentimento. Mas depois a Bíblia vai dizer, queridos, que ele se afasta, ele se esconde para chorar. E a partir desse momento que ele coloca os olhos sobre irmãos, até o capítulo 50, queridos, a Bíblia vai dizer que José chorou 8 vezes. Ele chorou 8 vezes. Por quê, queridos? Ele estava naquele sentimento todo. Ele já havia perdoado os irmãos dele no coração dele, porque ele falou: Deus me fez esquecer o mal que me fizeram meus irmãos, a minha casa, a minha família. Então ele esqueceu. Só que ele chorava porque ele tinha sentimento, ele se emocionava diante dos irmãos dele, e pensava também, eles fizeram isso, mas ao mesmo tempo ele atribuía tudo a Deus. Tudo que aconteceu com ele, a cova, Potifar, a prisão, diante de Faraó, ele atribuiu todas essas coisas ao Senhor. Como que esse menino ia dar errado na vida se o coração dele estava em Deus? Aleluia! Seja essa pessoa sábia. Amados irmãos, agora eu quero te falar sobre o insensato rei Zedequias, que reinou entre 597 e 586 a.C. Teve como antecessor no trono o rei Jeconias. Zedequias foi o 20º e último rei do povo de Judá. A nação de Judá estava desta forma neste contexto. O rei, os sacerdotes e o povo nobre não cuidavam das causas das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, o que era o mandamento do Senhor desde quando o Senhor libertou o povo hebreu das mãos de Faraó e da terra do Egito. Essa parte do povo estavam construindo suas casas, edificando suas obras, bebendo sangue inocente, porque estava fazendo seus próprios irmãos hebreus de escravos. E Deus não via no seu povo justiça entre um homem e outro, e nem retidão. Além do mais, queridos,
Eles estavam na idolatria. Nós sabemos que idolatria é tudo aquilo que nos leva para longe da presença de Deus. É tudo aquilo que entra no nosso coração e nos faz distanciarmos da presença do Senhor. E Israel agora estava desta forma. Estava servindo a deuses com D minúsculo, como Baal e a rainha do céu Azerá. Os filhos de Israel estavam oferecendo seus filhos, suas filhas, suas próprias crianças em sacrifício a esses deuses. Coisa que jamais passou nos pensamentos do nosso Deus ou subiu ao coração do Senhor que eles fizessem. Eles estavam fazendo. Deus envia agora o profeta Jeremias para exortar o povo, mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. E Deus disse que traria sobre o teu povo a peste, a fome e a espada. A peste era uma doença infecciosa que acometia muitos e levava à morte. A fome, Deus cerrou os céus, parou de chover, a terra não dava seu fruto, não tinha mais pão na cidade. E a espada, Deus entregaria seus filhos nas mãos dos seus inimigos por desobedecer, por causa do pecado grandioso que estava neste momento dentre os filhos de Israel, em que o rei não buscava a Deus, o povo não buscava a Deus, antes confiava em profetas mentirosos, como a gente vê na palavra no livro de Jeremias, como Ananias, Semaías. O povo tirou Deus do coração deles, e a Deus eles não buscavam mais. O profeta Jeremias, ele clama ao Senhor: Senhor, não desça sobre nós a tua ira. E ele disse ao Senhor: Senhor, eu falo, eu clamo, eu grito diante do povo, mas eles não querem me ouvir. E o Senhor diz agora a Jeremias: Jeremias, você não sabe, mas eu vou te dizer, enquanto você clama pelo povo, eles estão maquinando a sua morte, eles querem te ver morto. Queridos, quantas vezes nos encontramos da mesma forma, perseguidos? Talvez eu esteja falando com alguém que esteja perseguido, que esteja sendo perseguido no seu trabalho, no seu cargo, na sociedade em que vivemos, sem os seus direitos. Talvez eu estou falando com alguém que se sente perseguido como José dentro da tua família. Mas eu quero te dizer, guarda o seu coração de todas essas coisas, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus e Ele nos ensinou: ame a seus inimigos. Queridos, ore por quem te persegue. Deixe Deus ver que em nosso coração há honestidade, sinceridade, inocência, porque isso agrada ao Senhor. Você sabe quais são os pensamentos de Deus sobre nós? São os mesmos pensamentos que o Senhor usou Jeremias para dizer ao povo. E eu vou te dizer aqui, Jeremias capítulo 29, versículo de 11 a 14, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia! E buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Queridos, quais são os pensamentos do Senhor sobre nós?
Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele, que o busquemos em oração com todo o nosso coração. E olha o que a palavra nos diz: e serei achado de vós. Se nós buscarmos a Deus, nós o encontraremos. Aleluia! Deus é fiel, querido, conosco. Agora veja, Jeremias é usado por Deus também lá no capítulo 21, versículo 8 de Jeremias. E Deus envia agora Jeremias a Zedequias para dizer: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Mas a insensatez do rei não deixou que ele trilhasse o caminho da vida. Antes fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor e pagou o preço. Zedequias teve seus filhos mortos diante dos olhos dele. Eu acredito que a espada. Zedequias foi entregue nas mãos de Nabucodonosor. E esse rei, seu povo, o povo desse rei, sitiou a cidade de Jerusalém, queimou a fogo todas as casas, o palácio, tudo. E o que nós percebemos aqui, queridos irmãos, é que quando nós usamos de insensatez, nós nos desviamos da vontade e dos caminhos do Senhor. O caminho que esse rei preferiu, ele tomou um rumo que se distanciou de Deus, de tal forma que todo o mal veio sobre ele. Entenda, esse rei, queridos, a decisão era dele diante do povo, ele sendo o maior, o cabeça da nação de Judá, ele era o maior, a decisão era dele. Mas ele não temeu, não obedeceu, não pediu misericórdia de Deus, para que Deus os livrasse daquele mal todo que viria sobre o povo. Olha o tamanho da insensatez. Trouxemos até você, queridos, o confronto entre sabedoria, que vem do alto, que vem do céu, que vem do trono de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. E confrontamos a vida de José, que obedeceu a seu pai, a Deus, amou e temeu a Deus, perdoou seus irmãos, se humilhou diante do seu pai, estando ele no lugar de governador do Egito, grande, né? E a gente consegue ver que todos esses são frutos de sabedoria na vida de José e pode ser bons frutos na nossa vida também. Aleluia! Confrontamos com a insensatez do rei Zedequias, que não ouviu a voz do Senhor, não temeu, não obedeceu, não buscou a misericórdia de Deus, queridos irmãos. Quantas vezes nós não sabemos o que fazer e deixamos Deus como o último a ser procurado por nós, buscado por nós, quando deveria ser ao contrário. Senhor, eu estou com esse problema, me ajuda, me orienta, me aconselha. Senhor, desça sobre mim, sobre nós a tua misericórdia, mas me ajuda. Me ajuda na decisão que eu preciso tomar. De repente a gente está falando com um diretor de escola nessa pandemia, um diretor de empresa que tem que tomar uma decisão, um prefeito na cidade, ou um governador do estado e até um presidente. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Talvez você é um estudante que não sabe o que fazer. Procura a presença do Senhor primeiramente. Deixe Deus perceber que você o buscou primeiro, antes de comentar
presença do Senhor primeiramente na nossa vida, queridos. E Deus vai se agradar de mim, de você, aleluia. Queremos dizer que no capítulo de Jeremias 17, versículo 6, olha o que é um homem sensato, um homem que confia na carne do seu braço e faz do seu braço a sua força, como fez Edequias. Porque será como o arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Queridos, assim foi Zedequias diante do olhar de Deus, um arbusto no deserto. Um deserto, queridos, é um lugar de areia salgada, um lugar salgado, inabitável. Mas olha, no capítulo de Gênesis 49, 22, Jacó vai abençoar seus filhos, e a José, ele o abençoa com essas palavras: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro, queridos. Olha o que José é. Enquanto Zedequias foi um arbusto no deserto, José é um ramo frutífero junto à fonte. Qual é a fonte de José? É Deus, é o Senhor. E ele estendeu os seus ramos sobre o muro, assim disse o pai dele, Jacó. Queridos, José teve vida longa, 110 anos. Aleluia, como nós vimos. Sejamos nós ramos frutíferos diante de nosso Deus e Senhor, aleluia, na presença do Espírito Santo de Deus. Lembra do que Deus disse a Zedequias pelo profeta Jeremias? O Senhor coloca diante de nós o caminho da vida, o caminho da morte. Aleluia. Queridos, quem é o caminho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é o caminho de vida abundante aqui na terra e de vida eterna? Ele disse, o nosso Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, 6, eu sou o caminho da vida. Aleluia. E as palavras de Jesus foram essas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Receba aí agora, queridos, na tua vida o caminho da vida. No nome do Senhor Jesus, aleluia. Receba aí, aleluia, a sabedoria que vem do alto, que vem do céu, que vem do trono de Deus na sua vida, aleluia. E que venham os bons frutos que irá nos levar para o caminho da vida eterna, queridos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em nosso coração, queridos irmãos. Deus abençoe. Se você sentiu Deus falando com você, aleluia, deixa seu like, compartilhe, seja um abençoador de vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.